fibromialgia, ela ganhou um CID próprio, que é o Cadastro Internacional de Doenças, em 2004. E desde então tem sido travada uma luta para que nós possamos ter nosso direito de aposentadoria, de auxílio-doença, e que ela venha ser, para que ela venha ser reconhecida como doença, né? Que até então ela não tinha sido reconhecida. Em 2016, ela foi reconhecida como doença crônica, né? É a síndrome da fibromialgia, ela foi reconhecida como doença crônica. E desde então, já tramitava no Congresso Nacional, no Senado Nacional, um projeto de lei que obrigava o SUS a disponibilizar um tratamento adequado para nós fibromialgicos. E no dia 10 de março agora de 2019, esse projeto foi aprovado e o SUS agora ele é obrigado a disponibilizar profissionais e um tratamento adequado para todos nós que somos fibromialgicos. Então foi aprovado agora no dia 19 de março de 2019. Então, a partir desse projeto, nós fibromialgicos adquirimos alguns direitos, que era o que a gente buscava mesmo, que é o direito de auxílio-doença e aposentadoria. O que vale ressaltar é que esse auxílio-doença, ele vem com alguns poréns. O que acontece? Depende muito do trabalho que você desenvolve, né? Tem que estar muito ligado ao tipo de trabalho que você desenvolve. Por exemplo, se você fica muito tempo numa posição, vamos supor, um cabeleireiro que trabalha muito com os braços, né? Fica muito tempo em pé. Se ele tiver com a fibromialgia atacada, se ele tiver em crise, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho dele. Então, o que acontece? Se ele trabalhar de carteira assinada, ele tem que contribuir com o INSS pelo menos há 1 ano. Para você ter direito ao auxílio-doença, você tem que estar contribuindo com o INSS pelo menos há 1 ano. Então, o médico que faz o acompanhamento, você tem que estar em tratamento de fibromialgia. E aí o médico que faz o seu acompanhamento tem que te dar um atestado para que você possa, um atestado a mais de 15 dias. Por quê? Porque até 15 dias, quem vai ficar responsável pelo seu afastamento é o seu empregador. Mais de 15 dias, né, de 16 dias acima, você vai ficar afastado pelo INSS. Mas o que acontece? Os peritos do INSS, já de pronto, eles vão negar o auxílio-doença, porque eles são treinados para isso. E eu passei por isso. Em 2017, só que eu já contribuo com o INSS há muitos anos. Mesmo não tendo carteira assinada, eu faço o pagamento particular do INSS, né? E aí eu tinha 30 dias de trabalho, foi quando eu fui diagnosticada com depressão grave, mas eu ainda não tinha o diagnóstico de fibromialgia. E o meu psiquiatra me deu um atestado de 30 dias de afastamento, porque eu estava numa crise muito profunda. O meu empregador, de pronto, já fez o requerimento para o INSS, né, para que eu fosse afastada. E quando eu cheguei na minha perícia, a médica perita do INSS, ela me humilhou bastante, eu me senti muito mal, porque ela me olhou nos olhos, eu apresentei toda a documentação, levei todas as receitas dos remédios que eu estava usando. Já nessa época, o médico já tinha me receitado 6 tipos de remédio diferentes. E como eu tinha só 30 dias de carteira assinada, porque eu comecei a trabalhar, mas a empresa só tinha assinado a minha carteira há 30 dias, mas eu tinha 120 dias de trabalho que eu tinha recebido sem carteira assinada. A médica olhou para mim e me disse: você não tem vergonha? Com 40 anos, 30 dias de carteira assinada, você quer encostar pelo INSS? Aquilo para mim foi como dar um tapa no meu rosto, sabe? Eu me senti muito humilhada, porque eu falei para a doutora: eu não tô aqui para ficar encostada para receber um salário mínimo. Eu estou doente. E foi o médico que recomendou esse afastamento do trabalho, porque eu não tenho condições de trabalhar. Ela falou: no seu caso, eu me sentiria envergonhada. Eu saí dali humilhada. Eu saí dali morrendo de vergonha depois do que ela me disse. E ela não me deu, ela negou. Na época, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento que eu poderia procurar um advogado particular e entrar com a ação contra o INSS, que eu deveria ter feito, mas eu não tinha esse conhecimento, porque eu já contribuía com o INSS de forma particular. Então, eu não dependia da carteira assinada. E nisso, eu fiquei os 30 dias afastado.
Eu voltei para a empresa, não tinha condições de trabalhar, eu pedi demissão, a empresa me pagou os 15 dias e os outros 15 dias foi descontado o meu salário e nunca mais eu voltei a trabalhar, porque aí eu já fui diagnosticada com fibromialgia, entrei em crise e fiquei, nesse tempo eu fiquei 1 ano acamada, porque eu tive uma crise terrível. E fiquei desamparada, porque a medicação na época ficava mais de R$ 1.000, eu não tinha condições financeiras de pagar essas medicações, e meus filhos já são adultos, eu tenho uma irmã mais velha que me ajuda muito, nessa época eles pagavam a minha medicação juntamente com meu esposo, porque era muito difícil a medicação, aí eu comecei a tomar 9 tipos de remédios diferentes, e aí foi muito difícil. Então, o que eu fui fazer? Eu fui atrás de saber dos direitos dos fibromialgicos. Eu fui atrás de saber o que nós podemos fazer para fazer valer o nosso direito. Então, agora com essa lei, e ficou muito mais fácil para a gente. Por quê? Porque agora os nossos direitos, eles estão claros, então nós podemos fazer o nosso direito. O INSS vai mudar a posição deles? Não, eles não vão mudar. Então o que acontece? Quando você vai pedir o seu médico para te dar um laudo de fibromialgia, porque antes a fibromialgia, antes desse projeto de lei ser aprovado, se você chegasse com um laudo de fibromialgia, nem adiantava você entrar com advogado, porque ele ia ser negado. Nem adiantava você entrar com um advogado particular, porque ele ia ser negado. Agora não. Agora você vai chegar com o laudo de fibromialgia, o médico que faz o seu tratamento vai te dar um laudo de fibromialgia. E vai, se você se empenhar como enfermeira, cuidador de idosos, né, como um trabalho que você não possa desenvolver se você estiver em crise. Então, você pode pedir o afastamento se você trabalhar sob pressão, porque a fibromialgia é algo psicológico também. Então, você pode pedir o médico para fazer esse laudo para você. Você vai na perícia do INSS, vai ser negado de pronto, muito difícil o INSS aprovar, vai ser negado. E o que você vai fazer? Vai procurar um advogado da sua confiança e vai entrar com um processo contra o INSS. O perito do fórum, como ele é um perito de confiança do juiz, ele tem que ter um olhar diferente do perito do INSS. A gente acredita que sim. Então, é muito melhor, talvez, muito mais fácil de você conseguir o auxílio doença e até a aposentadoria. Qual que é o direito do fibromialgico quanto à aposentadoria? O médico vai ter que declarar que você é totalmente incapaz de desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua função dentro do trabalho por tempo indeterminado, porque você está em crise e não sabe quanto vai melhorar. Isso é para um estágio muito avançado da fibromialgia, aquele estágio crônico mesmo, que você não tem, não é daqui 30 dias, não é daqui 60 dias, então você já pode pedir a sua aposentadoria. Então você tem que procurar um advogado da sua confiança. Vocês podem mandar mensagens, você pode deixar no meu canal. E eu posso indicar a vocês, eu tenho uma advogada da minha confiança, uma advogada que vai lutar por nós fibromialgicos. Se vocês tiverem interesse, auxílio doença, interesse na aposentadoria, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para vocês, me procurem e vocês vão fazer valer o seu direito, porque agora é lei. Nós fibromialgicos temos direito à nossa aposentadoria e temos direito ao auxílio doença. E isso vai ajudar muitas pessoas que não têm condições nem da medicação. O nosso direito agora também é de um tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde. Então você pode procurar o Sistema Único de Saúde, você tem que encontrar lá um tratamento adequado, tem que ter remédios disponíveis. Na falta de algum remédio, entre em contato comigo que a gente vai lutar por isso. O posto de saúde tem que ter os remédios, a gente vai correr atrás disso na sua cidade, na sua região. Se tiver faltando medicação, se tiver faltando médico especializado, é lei agora. Nós vamos correr atrás disso, nós vamos lutar por isso, porque agora a nossa luta é para que fosse reconhecido. Agora foi. Então a nossa luta agora é para que haja médicos
especializados e para que haja medicação para a nossa doença. Então, nós vamos lutar por isso, nós vamos estar juntos e eu vou esclarecer cada vez mais aqui a dúvida de vocês. Eu vou deixar para vocês o meu contato WhatsApp e nós vamos criar um grupo para que nós possamos conversar de uma forma mais clara, de uma forma mais particular, para que todas as dúvidas sejam tiradas. Desejo a vocês um dia excelente, desejo a vocês muita paz, muito amor e agora nós vamos fazer valer o nosso direito. Beijo para vocês, bonitas, maravilhosas!